No movimentado restaurante do Hotel Solar do Alentejo, em Évora, numa manhã soalheira e apressada, um jovem chefe de cozinha, Pedro Silva, carregava uma panela fumegante, franzindo o sobrolho e murmurando irritado: "Sai da frente, velho." Estás a trapalhar. Voltou-se para ver Joaquim Martins, um senhor de 70 e poucos anos, vestido com um avental limpo e segurando um pano de limpeza, encostado à parede, sempre no mesmo lugar no corredor. Joaquim, com a coluna ereta e uma expressão serena, deu um passo de lado, ajeitou o lenço no bolso do avental e fez uma leve reverência, cedendo passagem sem dizer uma palavra. Pedro resmungou ao passar, incomodado com a presença do velho que, para ele, só atrapalhava ali no meio do movimento frenético da cozinha. Mas Joaquim não se importava. Voltou-se para o chão, limpando cada cantinho com precisão quase cirúrgica. O seu gesto era um ritual, e nenhum grão de poeira escapava à sua atenção. Naquela cozinha, o som de panelas, o crepitar do fogo e as ordens rápidas enchiam o ar, mas Joaquim trabalhava silenciosamente, como se fosse invisível. Joaquim, depois podes limpar as prateleiras da sala VIP? Chamou o gerente da sala, Manuel Pinto. O velho apenas assentiu, sua voz calma carregava uma força tranquila. Às 9 em ponto, o chefe de cozinha, Miguel Soares, entrou. Os jovens cozinheiros endireitaram-se com respeito. Miguel, com o avental impecável e olhar decidido, perguntou: "E a nova receita, Pedro?" O jovem cozinheiro, nervoso, apresentou um prato que Miguel provou, franzindo o senho. "Está doce demais. Aperta o sabor. Quero algo com mais personalidade." Pedro baixou a cabeça em desculpas, justo quando Joaquim passava por perto com o pano na mão. Miguel lançou-lhe um olhar severo. "Joaquim, não devias estar aí, estás a atrapalhar." Joaquim apenas fez um gesto de entendimento e moveu-se para outro canto, aceitando um prato para relavar. Os outros cozinheiros riram baixinho. Joaquim não respondeu, apenas trabalhou. Mais tarde, no momento mais calmo, Pedro observava Joaquim a limpar pratos, admirando a destreza silenciosa do velho. "O que estás a olhar?" Pack und colega. Esse velho nunca se queixa, mesmo quando é tratado mal. Dizem que ele anda por aqui há uma vida toda, mas agora está quase invisível. Pedro virou-se para ver Joaquim, que polia um prato com mãos firmes e experientes, como um artesão. Ao entardecer, Joaquim trocou o avental por roupa simples no balneário do hotel e saiu pela porta dos fundos. A luz dourada do pôr do sol banhava as ruas estreitas e calmas de uma pequena aldeia perto de Évora. Subiu as escadas do seu apartamento modesto, trancou a porta e sentou-se diante do pequeno altar onde repousava a fotografia sorridente de sua esposa falecida, Maria. Acendeu uma vela e sussurrou: "Cheguei em casa, Maria. Hoje também fui posto à prova, mas cumpri minha promessa." O significado dessas palavras permaneceu um mistério, como uma chama que só ele podia entender. Na parede, uma velha foto mostrava Joaquim jovem, ao lado de outros chefes europeus, vestindo o uniforme de sushi man. Ele desviou o olhar, guardando segredos que só o tempo e a memória conheciam. Enquanto a noite caía, o brilho das luzes da aldeia parecia testemunhar a quietude de um homem que carregava mais do que um pano de limpeza. Carregava uma história por contar. No dia seguinte, o hotel fervilhava em preparativos. Um jantar de gala para um importante ministro britânico estava marcado, e Miguel Soares, o chefe, dirigia os preparos com um misto de orgulho e pressão. Joaquim, silencioso, limpava o chão da sala VIP, ajustando cada detalhe com cuidado de quem sabe que o invisível é o que sustenta o espetáculo. Pedro observava de longe, curioso, e notava as mãos calejadas de Joaquim, tão limpas e cuidadas que pareciam contradizer as histórias que circulavam. A tensão aumentava quando um contratempo ameaçou o evento. O fornecedor do sushi principal havia sofrido um acidente e não chegaria a tempo. Miguel tentou manter a compostura, mas o desespero começava a aparecer nas suas mãos trêmulas. Foi então que Joaquim, com a calma de um monge, pediu para assumir a preparação do sushi. O silêncio caiu na cozinha. Um velho, um simples ajudante? Isso era uma piada? Miguel quase explodiu, mas não havia alternativa. Joaquim revelou sua verdadeira face naquela noite. Um mestre do sushi que há muito tempo se escondia atrás do pano de limpeza. Com movimentos precisos e uma técnica impecável, ele transformou cada peça em arte, conquistando o olhar surpreso e emocionado do ministro. O silêncio da sala deu lugar a uma onda de aplausos. O velho ajudante, agora herói, trouxe à vida o sabor que o ministro buscava há 3 décadas. Mas no final, quando todos pensavam que a história terminara, Joaquim olhou para uma fotografia antiga e murmurou para si mesmo: "Ainda há algo por resolver, Maria, algo que não posso deixar para trás." E assim, sob as estrelas do Alentejo, o mistério do passado de Joaquim pairava no ar, prometendo uma nova aventura.
No dia seguinte, o sol alentejano iluminava com força as ruas de Évora, refletindo nas pedras quentes e nas janelas das casas caiadas. No interior do Hotel Solar do Alentejo, a cozinha fervilhava com uma energia renovada. Joaquim, agora reconhecido por todos, caminhava com passos firmes, vestindo um avental limpo por cima de uma camisa de linho bege que lhe dava um ar descontraído, mas ainda assim respeitoso. O seu olhar calmo contrastava com a agitação do espaço. Pedro, o jovem chefe, não conseguia esconder a admiração e um certo nervoso misturado com inveja saudável. Então, Joaquim, nunca pensei que escondesses um talento assim. Aposto que tens uma coleção de katanas em casa e um dojo secreto, não é? Brincou, tentando aliviar a tensão. Joaquim sorriu levemente, aquele sorriso que não revelava muito, mas que guardava histórias para um livro inteiro. Naquela manhã, uma visita inesperada chegou ao hotel. O Sr. Antônio Figueiredo, um crítico gastronômico conhecido por ser exigente e pouco pródigo em elogios. Vinha especialmente para provar o sushi que Joaquim tinha preparado na noite anterior, e a sua presença criou um burburinho silencioso entre a equipa. Antônio trajava um fato cinza escuro, com um lenço vermelho no bolso do peito e um relógio antigo que reluzia sob a luz do salão, dando-lhe um ar imponente, quase teatral. Enquanto esperava, Joaquim ajeitava sua gravata, um gesto quase automático, como se aquele homem de avental fosse na verdade um maestro prestes a reger uma sinfonia. As mãos, ainda calejadas, agora pareciam mais suaves, quase delicadas, e as unhas, sempre impecavelmente limpas, brilhavam como pérolas no mar de sal. O crítico finalmente sentou-se, e Joaquim serviu-lhe o primeiro prato. Antônio provou o sushi com uma lentidão calculada, quase como se tentasse decifrar um enigma nas texturas e sabores. Um silêncio tenso pairava no ar, enquanto os outros funcionários observavam, todos contendo a respiração. Antônio, então, soltou um sorriso inesperado e, com um brilho nos olhos, disse: "Isto não é apenas sushi. É uma viagem no tempo, uma ode à alma portuguesa que nunca imaginei encontrar num prato japonês." Joaquim sorriu, mas dentro de si uma sombra de dúvida permanecia durante a tarde. Numa pausa entre os preparativos para o próximo evento do hotel, Joaquim recebeu uma carta selada, trazida por um mensageiro de uma pequena aldeia próxima. O envelope, envelhecido e com um lacre vermelho, trazia o emblema de uma família antiga do Alentejo. Ao abrir, encontrou uma mensagem enigmática: "O passado nunca descansa, Joaquim. A verdade sobre a tua história está mais perto do que imaginas. Procura a casa do Carvalho, onde o silêncio guarda segredos." Joaquim ficou imóvel, o coração acelerado. Aquela mensagem parecia tocar numa ferida que ele tentava esquecer há anos. Por um instante, a imagem da sua esposa Maria apareceu nítida na mente, com seu sorriso sereno e os olhos cheios de mistério. O velho mestre sabia que estava prestes a mergulhar numa aventura que poderia mudar tudo. Pedro, que percebeu a mudança súbita na expressão de Joaquim, aproximou-se e perguntou: "Está tudo bem, mestre? Pareces ter visto um fantasma." Joaquim respondeu com um sorriso enigmático: "Talvez seja mais do que isso, meu rapaz. O passado chama-me, e eu tenho que responder." Enquanto o sol se punha, pintando o céu de tons laranja e púrpura, Joaquim preparava-se para partir em direção à misteriosa casa do Carvalho, com o pano de limpeza substituído por uma velha mala de couro. O mistério começava a desenrolar-se, e todos no hotel sentiam que aquela história estava longe de terminar. E assim, entre risos, olhares curiosos e o aroma inconfundível do sushi, o que parecia ser apenas um dia comum transformava-se numa promessa de segredos revelados e destinos cruzados. Naquela noite quente de verão em Évora, Joaquim vestia uma camisa branca de linho leve, arregaçada até os cotovelos, e umas calças de algodão bege que lhe conferiam um ar casual, mas elegante. Nos pés, umas sandálias de couro gastas pelo tempo, que rangiam discretamente a cada passo. No pulso, um relógio antigo, herança da família, que parecia marcar não só as horas, mas também os segredos do passado. Ao sair do hotel, a brisa suave trazia o perfume das flores do campo e o som distante dos grilos, criando uma atmosfera quase mágica. Pedro, que insistiu em acompanhá-lo, usava uma camisa azul clara, com as mangas dobradas e as calças escuras, tentando parecer mais maduro do que realmente era. "Sabes, Joaquim, se esta tal casa do Carvalho for tão misteriosa quanto dizem, espero que tenhas levado uma lanterna. Porque eu nem sequer trouxe água", brincou, arrancando um sorriso cansado do velho. A caminhada pelo campo alentejano era tranquila, mas o silêncio pesava. A estrada de terra batida serpenteava entre sobreiros e azinheiras, e as estrelas começavam a pontilhar o céu com a timidez de quem não quer estragar surpresas. Finalmente, a casa do Carvalho surgiu diante deles, uma construção antiga de pedra e madeira, coberta por eras e musgo, com janelas pequenas e pesadas portas de carvalho, como o nome prometia. Joaquim hesitou um momento,
os dedos tocando a madeira fria da porta, antes de puxar uma chave enferrujada do bolso e girá-la lentamente. O rangido ecoou no interior escuro, revelando um espaço carregado de memórias. Lá dentro, o cheiro a pó e madeira antiga misturava-se com algo mais profundo, quase um perfume de passado. No centro da sala principal, uma mesa de carvalho robusta, onde repousavam cartas amareladas e fotografias desbotadas. Enquanto exploravam, Pedro encontrou um diário antigo, encadernado em couro gasto. Joaquim, isto é teu? Perguntou, com os olhos arregalados. O velho meneou a cabeça, visivelmente emocionado. Era da minha mãe. Nunca pensei voltar a vê-lo. As páginas falavam de uma história esquecida, uma linhagem de cozinheiros que misturava tradições portuguesas e japonesas, uma herança que Joaquim tinha tentado enterrar. Naquele momento, um barulho súbito fez-os virar rapidamente. A sombra de uma figura encapuzada desapareceu pela porta dos fundos. Alguém não quer que saibamos a verdade, murmurou Joaquim, o olhar carregado de determinação e um toque de mistério. Pedro engoliu seco, percebendo que aquela aventura ia muito além de sushi e limpeza. Sabes, mestre, acho que esta casa tem mais segredos do que os meus calos nas mãos, disse com um sorriso nervoso, enquanto Joaquim fechava o diário com cuidado. Um frio percorreu-lhes a espinha, mas também um fogo que prometia revelar histórias há muito enterradas. Na penumbra daquela noite, a casa do carvalho guardava em silêncio seus segredos, enquanto lá fora o vento sussurrava entre as árvores, como se convidasse a próxima etapa de uma jornada que só agora começava. E assim, com o mistério pairando no ar, Joaquim e Pedro preparavam-se para enfrentar um passado que recusava ficar escondido, porque, por vezes, as maiores receitas são feitas de coragem, segredos e um toque de ousadia. Na manhã seguinte, a luz dourada do Alentejo filtrava-se pelas janelas da cozinha do Hotel Solar do Alentejo, onde o aroma intenso de alho e coentros misturava-se com o cheiro fresco do pão acabado de sair do forno. Joaquim, agora vestido com um avental azul escuro sobre uma camisa branca, movimentava-se com uma leveza inesperada, como se a visita à casa do Carvalho tivesse reavivado algo adormecido dentro dele. Os seus olhos castanhos, profundos e serenos, brilhavam com uma nova determinação. Pedro, trajando uma camisa de algodão verde-água e calças de sarja bege, observava o mentor com uma mistura de curiosidade e respeito. Então, mestre, descobriste algum segredinho naquela casa velha? Perguntou, tentando disfarçar a ansiedade na voz. Joaquim sorriu, um sorriso que era ao mesmo tempo enigmático e caloroso. Sim, e não é só um segredo, Pedro. É uma receita de vida. Algo que vai muito além do sushi. Enquanto preparavam os ingredientes para o novo prato, Joaquim começou a contar histórias antigas da sua família, da mistura improvável entre tradições japonesas e portuguesas, e da paixão pela cozinha que resistia às gerações. Ele falava dos tempos em que o seu avô, um homem de mãos firmes e olhar decidido, navegava entre Lisboa e Osaka, trazendo na bagagem não só ingredientes, mas sonhos e esperança. Numa pausa, Joaquim pegou numa fatia fina de bacalhau de salgado, colocou-a delicadamente sobre uma cama de arroz temperado com azeite alentejano e finalizou com um toque de piripiri. Isto é o que chamo de fusão com alma, disse ele, com um brilho no olhar. Pedro provou e soltou uma risada. Mestre, se isto fosse um filme, já tinha ganhado o Oscar de melhor mistura cultural. No entanto, a serenidade da cozinha foi interrompida por uma visita inesperada. Na porta entrou Maria Helena, uma mulher elegante na casa dos 50, vestindo um vestido vermelho vibrante que realçava suas curvas e um colar de pérolas que parecia contar histórias próprias. O seu olhar era firme, mas carregado de uma emoção que parecia esconder algo. Joaquim, precisamos conversar, disse ela, com uma voz que misturava autoridade e preocupação. Joaquim franziu as sobrancelhas, reconhecendo a voz que há muito evitava. Maria Helena era uma antiga amiga da família, ligada ao passado misterioso que agora começava a emergir. Veio mesmo a tempo, Helena, respondeu ele, com um tom que misturava surpresa e uma ponta de nervosismo. Enquanto os dois conversavam em voz baixa num canto da cozinha, Pedro tentava disfarçar a curiosidade, mas não conseguia evitar ouvir fragmentos sobre antigas rivalidades, segredos escondidos e uma promessa quebrada que poderia mudar tudo. Maria Helena lançou um olhar rápido para Pedro, que corou ligeiramente antes de se afastar, fingindo organizar os talheres. Quando voltaram para a sala principal, Joaquim olhou para Pedro e disse: "A aventura está só a começar, meu rapaz. E desta vez, o jogo é muito mais perigoso do que parecia." Pedro sorriu, sentindo adrenalina crescer. Então vamos precisar de mais do que sushi para sair disto, não é? Ao longe, o sino da igreja da vila tocava, anunciando meio-dia, enquanto uma sombra misteriosa observava o hotel desde uma rua estreita, desaparecendo silenciosamente quando ninguém a notava. Um novo capítulo da história de Joaquim estava prestes a ser escrito, cheio de paixão, segredos e, claro,
Um pouco de tempero alentejano ponto e assim, o destino entrelaçava-se com o passado, preparando o palco para uma trama onde cada ingrediente teria um papel crucial. Quem seria aquela mulher? ¿Qué segredos escondía? E que desafios aguardavam Joaquim e Pedro? O mistério só aumentava, e a próxima receita prometia ser explosiva. Ao cair da tarde, no pátio interior do Hotel Solar do Alentejo, a luz quente do entardecer realçava as cores vivas das buganvílias que escalavam as paredes caiadas. Joaquim encontrava-se sentado numa cadeira de madeira, a olhar fixamente para um pequeno estojo de madeira envelhecido que trazia consigo desde a casa do Carvalho. O estojo estava decorado com entalhes delicados que lembravam as ondas do Atlântico e as folhas dos sobreiros, símbolos da sua herança alentejana. Vestia uma camisa de algodão branca, ligeiramente amarrotada pelo dia intenso, e umas calças castanhas claras que contrastavam com as suas mãos calejadas, agora repousando suavemente sobre o estojo. No pescoço, um cordão simples sustentava um pequeno medalhão que nunca tirava, uma lembrança de Maria. Pedro aproximou-se, trajando uma camisa azul clara e calças compridas, e sentou-se ao seu lado, curioso. Então, mestre, o que é que esse caixote tem de tão especial? Parece que guarda mais do que memórias. Joaquim sorriu misteriosamente. É verdade, Pedro. Dentro dele está algo que pode mudar tudo. Mas primeiro, temos que decifrar o seu segredo. Com dedos experientes, Joaquim abriu o estojo, revelando um conjunto de facas antigas, cada uma com uma lâmina polida e cabo em madeira entalhada. Entre elas, um pergaminho enrolado chamava-lhe a atenção. Desenrolou-o com cuidado, revelando caracteres que misturavam ideogramas japoneses com caligrafia portuguesa antiga, uma receita ancestral, passada por gerações, que ninguém jamais ousara replicar. Este é o legado dos nossos antepassados, explicou Joaquim, a voz baixa e carregada de emoção. Uma técnica única que junta o melhor das duas culturas e que, se bem feita, cria uma experiência que toca a alma. Pedro ouviu atentamente, fascinado, e perguntou com um sorriso. Então, vamos ser os primeiros a fazer sushi com sabor alentejo? Bacalhau com wasabi, presunto com soja? Joaquim riu, um riso caloroso que ecoou pelo pátio. Algo assim, mas com mais respeito pela tradição e pela alma do prato. De repente, uma sombra projetou-se sobre eles. Era Maria Helena, que se aproximava com passos decididos, vestida agora com um casaco leve cor de vinho que realçava ainda mais a sua presença marcante. Joaquim, já recebeste notícias do hotel? Há algo estranho a acontecer. Alguns convidados começaram a perguntar pelo antigo proprietário do restaurante, e rumores circulam que a tua vinda não foi bem-vinda por todos. A voz dela era firme, mas um brilho inquieto cintilava nos olhos. Joaquim franziu o sobrolho, ciente de que o passado não deixaria as coisas em paz tão facilmente. Parece que a tempestade está a chegar, Helena. Mas desta vez, não vou fugir. Pedro, sentindo o clima de tensão, tentou aliviar. Bem, ao menos temos uma história boa para contar enquanto fazemos o jantar, não é? O mistério das facas encantadas do Alentejo. Já vê logo o título do livro. Maria Helena sorriu pela primeira vez naquele dia, e Joaquim deu uma última olhada para o pergaminho antes de guardá-lo cuidadosamente. Preparem-se, porque a verdadeira prova ainda está para vir. E esta receita não é só para o paladar, mas para o coração. Enquanto o sol desaparecia no horizonte, pintando o céu com tons de fogo, uma figura encapuzada observava-os à distância, escondida entre as árvores do jardim, com um sorriso enigmático. O mistério aprofundava-se, e o jogo de sabores e segredos continuava a ser jogado numa mesa onde o passado e o presente se entrelaçavam perigosamente. Que estaria escondido naquele pergaminho? Que forças estavam em jogo? E até onde Joaquim estaria disposto a ir para proteger o seu legado? A próxima etapa da aventura prometia ser tão intensa quanto uma boa dose de piripiri, picante e inesquecível. Na madrugada silenciosa que envolvia Évora, o Hotel Solar do Alentejo repousava sob um manto estrelado, enquanto Joaquim, vestido com uma camisa de linho bege e calças escuras, caminhava pelo corredor estreito que ligava a cozinha às áreas menos frequentadas do edifício. Nos pés, usava sapatos de couro macio, já amaciados pelo tempo, e no bolso do avental carregava o pergaminho cuidadosamente guardado. O seu rosto, iluminado apenas pela luz trêmula dos candeeiros, refletia uma mistura de determinação e cansaço, como se carregasse um fardo antigo, quase sagrado. Pedro, que não conseguiu dormir devido à ansiedade, seguiu em silêncio, vestindo uma camisola azul e calças de ganga, tentando não fazer barulho para não acordar os outros funcionários. Joaquim, não precisavas de vir a esta hora. O que é que estás a planear? Perguntou, a voz baixa e cheia de preocupação. Joaquim sorriu, com aquele sorriso calmo que parecia conter séculos de histórias. Há coisas que só se entendem quando o mundo está quieto, Pedro.
E está é uma delas. Dirigiram-se para a cozinha, onde a luz do amanhecer começava a infiltrar-se pelas janelas. Joaquim abriu o estojo com as facas antigas, e com mãos firmes, começou a afiar a lâmina principal, seguindo os passos descritos no pergaminho ancestral. Cada movimento era preciso, quase ritualístico, e o som do aço contra a pedra ecoava como um cântico antigo. Pedro observava fascinado, tentando absorver cada detalhe. Nunca pensei que limpar o chão e cortar peixe pudesse ter tanto drama, brincou, mas a sua voz traía o respeito crescente pelo mestre. Joaquim respondeu com um olhar sério: a cozinha é o palco onde se encena a vida, com todos os seus sabores, dores e alegrias. E hoje, vamos escrever um capítulo novo. Medida que o sol se erguia, a equipa reuniu-se para assistir à preparação do prato especial, uma fusão de sushi com ingredientes alentejanos, arroz temperado com azeite e ervas locais, peixe fresco do Atlântico, e toques de piripiri e presunto. Joaquim movia-se com uma graça inesperada para sua idade, vestindo um avental limpo, enquanto a camisa branca se colava ao corpo pela leve transpiração do esforço. O momento culminante chegou quando Joaquim apresentou o primeiro prato ao gerente do hotel, Manuel, e a Pedro, que mal conseguiam conter a emoção. O prato era uma obra de arte, delicado, equilibrado e carregado de histórias. Pedro, quase sem fôlego, sussurrou: é como se o passado e o presente tivessem dançado numa só garfada. Mas, naquele instante, o silêncio foi quebrado pelo som de passos apressados. Maria Helena entrou na cozinha, o vestido vermelho agora coberto por um casaco escuro, os olhos brilhando com urgência. Há notícias do crítico gastronômico, disse, a voz firme. Ele quer um encontro privado. Algo grande está prestes a acontecer. Joaquim assentiu, sentindo o peso da responsabilidade. Então, o desafio não terminou. Na verdade, só começou. Pedro olhou para o mestre, com uma mistura de medo e admiração. Mestre, se isto for um duelo de sushi, prometo não deixar o arroz cair. Joaquim sorriu, e com um brilho nos olhos respondeu: e eu prometo que será uma vitória que vai ficar para a história. Lá fora, o vento quente do Alentejo sussurrava entre as oliveiras, como se anunciasse que a verdadeira prova estava prestes a começar, um duelo de sabores, segredos e destinos entrelaçados. A cozinha do solar do Alentejo nunca mais seria a mesma. E, ao longe, uma sombra observava tudo, um sorriso enigmático iluminando o rosto sob o capuz. O jogo continuava, e a próxima jogada prometia ser a mais decisiva. O salão do Hotel Solar do Alentejo estava pronto para receber o momento decisivo. As mesas, cobertas com toalhas brancas impecáveis, reluziam sob a luz quente dos candeeiros de ferro forjado. Um aroma subtil de alecrim e tomilho pairava no ar, misturado com o perfume fresco dos pratos cuidadosamente preparados. Joaquim vestia um fato escuro, simples mas elegante, com a gola da camisa aberta, e os cabelos grisalhos penteados para trás, revelando um rosto sereno, porém marcado por uma determinação inabalável. Pedro, ao seu lado, trajava uma camisa azul de linho e calças cinzentas, tentando ocultar o nervosismo por trás de um sorriso tenso. Mestre, estás pronto para este desafio? Porque eu mal consigo controlar as mãos. Joaquim lançou-lhe um olhar tranquilo e respondeu: o verdadeiro chefe está sempre pronto, Pedro. A cozinha é o nosso campo de batalha, e esta noite vamos conquistar mais do que paladares. Crítico gastronômico, Sr. Antônio Figueiredo, entrou com passo firme, vestindo um fato escuro e um lenço bordô no bolso do peito, exalando uma aura de autoridade e exigência. O seu olhar penetrante percorreu a sala antes de se fixar em Joaquim, que o recebeu com um aceno respeitoso. O espetáculo começou. Joaquim, com a calma de um maestro, apresentou uma sequência de pratos que combinavam a tradição japonesa com os sabores intensos do Alentejo. Cada peça de sushi era uma obra de arte, arroz perfeitamente temperado, fatias delicadas de peixe fresco, e toques inovadores de azeite, pimentão e ervas locais. Pedro ajudava discretamente, servindo os pratos com um sorriso de orgulho. Antônio provava cada prato com atenção, murmurando palavras que só ele ouvia, enquanto o salão se enchia de expectativa. De repente, um brilho de surpresa cruzou seu rosto, seguido por um sorriso quase imperceptível. É uma experiência única, disse finalmente, a voz carregada de admiração contida. Nunca pensei encontrar tamanha harmonia de culturas e sabores. Joaquim sentiu um alívio silencioso, mas sabia que a prova verdadeira ainda estava por vir. Foi então que, num gesto inesperado, Antônio pediu para falar em privado com ele e Pedro. No canto mais reservado do salão, o crítico revelou que tinha descoberto algo intrigante sobre o passado de Joaquim. Ligações secretas a uma antiga confraria gastronômica que defendia a pureza das tradições culinárias. A quem não queira que mistures essas tradições, avisou Antônio, com um olhar grave. Mas também há quem vê em ti a esperança de um novo caminho.
Joaquim ouviu atentamente, sentindo o peso dessas palavras, enquanto Pedro observava, fascinado. Ao regressarem à sala principal, Joaquim sentiu o olhar de Maria Helena seguir cada passo seu, uma mistura de preocupação e esperança nos seus olhos. O mistério em torno da sua história parecia tornar-se cada vez mais profundo, e a jornada que começou com um simples pano de limpeza prometia transformar-se numa lenda. Enquanto a noite avançava e as estrelas brilhavam sobre Évora, Joaquim sabia que o desafio não era apenas gastronômico, era uma batalha pela alma da cozinha, pela memória e pelo futuro. E, no silêncio que se seguiu, um pensamento ecoou na sua mente. O verdadeiro sabor da vida está nas histórias que escolhemos contar. O próximo capítulo da sua vida estava prestes a começar, e a receita para o sucesso seria escrita com coragem, paixão e um toque secreto que só ele conhecia. Na manhã seguinte, o sol alentejano iluminava suavemente os campos dourados que rodeavam Évora, enquanto um silêncio quase reverente pairava no Hotel Solar do Alentejo. Joaquim encontrava-se no seu pequeno quarto, vestido com uma camisa branca de linho e calças de algodão bege, sentado diante da janela aberta que deixava entrar a brisa fresca da manhã. As mãos firmes seguravam um antigo pergaminho, agora devidamente protegido num estojo de madeira polida. Pedro entrou timidamente, vestindo uma t-shirt simples e calças de ganga, com um sorriso de quem trazia notícias e esperança. Mestre, o crítico deixou uma mensagem. Quer marcar uma nova prova, desta vez num evento privado, longe dos olhares e das expectativas do hotel. Joaquim olhou para ele, os olhos brilhando com uma mistura de desafio e determinação. Então é hora de mostrar que o que fazemos é mais do que técnica, é alma. Enquanto se preparavam para o novo desafio, uma carta chegou pelo correio, selada com cera vermelha e um emblema desconhecido. Joaquim abriu-a com cuidado e leu em voz baixa. O passado chama-te para a herdade da Ribeira, onde os segredos de tua linhagem esperam ser revelados. O nome soava antigo, carregado de mistério e promessas. Mais tarde, no jardim do hotel, Joaquim e Pedro discutiam os próximos passos. A herdade da Ribeira. Ouvi falar. Dizem que é um lugar onde os antigos mestres guardavam as suas receitas e segredos culinários, comentou Pedro, com os olhos cheios de curiosidade. Joaquim assentiu, o rosto sério. É mais do que isso. É um teste para quem quer dominar a verdadeira essência da cozinha, não só em sabor, mas em espírito. Naquele instante, Maria Helena aproximou-se, vestida com uma blusa de seda creme e uma saia longa azul, o cabelo preso num coque elegante. Joaquim, recebi notícias preocupantes. Nem todos no hotel veem com bons olhos esta tua jornada. Há quem queira impedir que descubras a verdade. O olhar dela era ao mesmo tempo maternal e firme, revelando a complexidade da sua ligação com Joaquim. O grupo decidiu partir ao entardecer, quando o céu se tingisse de laranja e púrpura, rumo à herdade da Ribeira. Joaquim, com casaco de linho leve e botas confortáveis, carregava consigo o estojo das facas e o pergaminho, enquanto Pedro seguia com uma mochila simples, cheio de entusiasmo e alguma inquietação. A viagem pelas estradas rurais foi silenciosa, quebrada apenas pelo som dos pneus na terra batida e pelo canto distante dos pássaros noturnos. Ao chegarem à herdade, foram recebidos por uma casa antiga, imponente, cercada por oliveiras centenárias e vinhas que pareciam guardar segredos ancestrais. Na porta, um homem idoso, com barba branca e olhos penetrantes, aguardava-os. Joaquim Martins, disse ele, com voz firme, és esperado. O tempo da revelação chegou. Joaquim sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha, enquanto Pedro observava, fascinado pela solenidade do momento. Dentro da casa, paredes forradas de prateleiras cheias de livros e utensílios antigos, o ar cheirava madeira e ervas secas. O homem conduziu-os a uma mesa de pedra, onde repousava um antigo livro de receitas, escrito à mão e adornado com símbolos que combinavam o melhor da cultura portuguesa e japonesa. Este é o teu legado, Joaquim, disse o ancião, mas para o dominar, terás que enfrentar não só a técnica, mas os fantasmas do passado. Joaquim respirou fundo, sentindo a responsabilidade a pesar, mas também a força crescer dentro dele. Enquanto a noite caía, as velas iluminavam o rosto determinado de Joaquim, e a aventura que começou com um simples pano de limpeza prometia agora transformar-se numa lenda que ecoaria pelas montanhas e planícies do Alentejo. E assim, entre segredos guardados, receitas ancestrais e desafios inesperados, o verdadeiro sabor da sua história estava prestes a ser revelado, mas a pergunta que pairava no ar era: estaria ele pronto para enfrentar o que o destino lhe reservara? O silêncio pesado da biblioteca da herdade da Ribeira era quebrado apenas pelo som das páginas antigas sendo folheadas com cuidado. Joaquim, agora vestido com uma camisa cinza clara e as mangas arregaçadas até os cotovelos, estudava atentamente os escritos do manuscrito ancestral. As suas mãos, firmes e calejadas, deslizavam pelas palavras escritas numa mistura de português arcaico e caracteres japoneses,
tentando decifrar cada nuance daquela herança secreta. Pedro, ao seu lado, trajava uma camisa azul escura e calças de ganga, observando com admiração e uma pontinha de ansiedade. Mestre, isto parece mais um enigma do que uma receita. Achas que vamos conseguir? Joaquim sorriu com um brilho nos olhos que misturava desafio e confiança. Cada receita é um quebra-cabeças, Pedro. E cada prato é uma solução que só revela o seu segredo quando é feito com coração. Enquanto trabalhavam, a porta da biblioteca rangeu, e o ancião que os receberá entrou, segurando um pequeno frasco de vidro com um líquido âmbar. Este é o azeite da oliveira centenária da herdade, explicou ele, com voz grave. É o toque final que dá vida a esta receita. Mas cuidado, pois nem todos os que procuram este segredo têm boas intenções. Joaquim pegou no frasco com reverência, sentindo o peso do legado a pulsar nas suas mãos. Pedro fez uma careta e brincou. Se isto for tão poderoso quanto dizes, acho que vou precisar de uma dose para aguentar as críticas do chefe Miguel. No entanto, a tranquilidade foi interrompida por um som distante, passos apressados no corredor. Maria Helena entrou, agora com um casaco castanho e um olhar grave. Joaquim, o hotel está em alerta. Houve uma tentativa de arrombamento na cozinha durante a noite. Alguém tenta impedir que descubras a verdade. O coração de Joaquim apertou-se, mas a sua determinação só cresceu. Então é oficial, esta não é só uma jornada de sabor, mas de sobrevivência. Pedro engoliu em seco, sentindo a adrenalina subir. Bem, pelo menos não é entediante, mestre. Medida que a noite avançava, Joaquim e Pedro começaram a preparar o prato que encerraria aquele capítulo. Uma fusão perfeita do melhor do Alentejo com a delicadeza do sushi japonês, temperada com azeite especial da herdade. Cada movimento era uma dança antiga, um ritual que unia passado e presente. Quando o prato ficou pronto, Joaquim sentiu uma paz rara, a sensação de que, finalmente, estava a honrar a memória da sua família e a abrir caminho para o futuro. Esta é a nossa verdade, Pedro. E ninguém a poderá apagar. Lá fora, a noite envolvia a herdade num manto escuro, enquanto sombras misteriosas espreitavam entre as árvores, como se o passado continuasse a observar, esperando o momento certo para agir. O mistério continuava, e a próxima jogada prometia ser decisiva. Naquele instante, Joaquim soube que a verdadeira receita da sua vida não estava apenas na cozinha, mas na coragem de enfrentar os fantasmas que o perseguiam, e na esperança que se esconde em cada nova manhã alentejana. Ao romper da madrugada, o céu de Évora tingia-se de tons rosados e dourados, enquanto Joaquim e Pedro voltavam à cozinha do Hotel Solar do Alentejo, trazendo consigo o segredo da herdade da Ribeira. Joaquim trajava uma camisa azul clara de linho e calças bege, o avental cuidadosamente passado sobre o braço, e o olhar firme refletia a serenidade de quem carrega um legado. Pedro, ainda meio sonolento, usava uma camisa branca desabotoada no colarinho e calças escuras, tentando acompanhar o ritmo do mentor. Na cozinha, um burburinho crescente anunciava a chegada dos preparativos para um evento especial que se aproximava, o aniversário do hotel, que reuniria convidados ilustres da região e além. Joaquim sabia que era a oportunidade perfeita para revelar ao mundo a fusão única que descobrira, não só de sabores, mas de histórias e culturas. Enquanto afiarava suas facas com a precisão de um escultor, Joaquim lembrou-se da promessa feita a Maria, sua esposa, cujo retrato sorridente repousava discretamente na prateleira do balneário. Hoje é para ti, Maria, murmurou, e para todos que acreditam na magia da cozinha. Pedro aproximou-se com uma bandeja cheia de ingredientes frescos, lulas pescadas no Atlântico, ervas do campo, arroz especial e o azeite da herdade da Ribeira. Mestre, já pensaste no nome do prato? Algo como sushi alentejano? Ou talvez abraço do Atlântico? Joaquim riu, pegando numa fatia fina de bacalhau e colocando-a delicadamente sobre o arroz. Chamar-lhe-emos Memórias do Alentejo, porque cada garfada conta uma história. Enquanto trabalhavam, a porta da cozinha abriu-se abruptamente. Era Miguel Soares, o chefe de cozinha do hotel, com expressão tensa mas respeitosa. Joaquim, ouvi dizer que vais apresentar algo especial no jantar de hoje. Está tudo pronto para a prova? Joaquim assentiu com tranquilidade. Sim, Miguel. Mas este prato é mais do que culinária, é um reencontro com o passado e um convite para o futuro. O jantar começou sob as luzes suaves do salão, com os convidados atentos e curiosos. Quando Joaquim apresentou o prato, uma combinação perfeita de texturas e aromas, um silêncio reverente instalou-se. Cada peça de sushi contava uma história de terras distantes e raízes profundas, um casamento inesperado entre o Japão e o Alentejo. O momento culminante chegou quando o crítico Antônio Figueiredo sorriu, levantou a taça de vinho e bradou: isto é mais do que gastronomia, é poesia à mesa. Pedro olhou para Joaquim, os olhos brilhando de orgulho e emoção.
Joaquim, por sua vez, sentiu o calor da vitória, mas também a certeza de que a verdadeira jornada ainda estava por vir. No final da noite, enquanto os convidados se dispersavam, Joaquim retirou-se para o seu quarto, pegando no antigo pergaminho e no estojo das facas. No silêncio da madrugada, uma última mensagem sussurrava-lhe do passado. O segredo está guardado, mas o caminho do mestre nunca termina. E assim, sob o céu estrelado do Alentejo, Joaquim sabia que a sua história, feita de coragem, paixão e sabores únicos, continuaria a ser escrita, com cada prato, cada desafio e cada promessa cumprida. Mas entre as sombras da noite, algo aguardava, silencioso e implacável, pronto para reacender os enigmas que se pensavam resolvidos. A verdadeira receita do destino ainda estava por ser descoberta.